Nesse vídeo vamos ver como funciona a tela de cadastramento de usuários que vão operar o Antares. Para isso nós vamos acessar no menu superior Cadastros, pegar a opção Usuários. Alternativamente nós podemos digitar Alt, C e depois U, que é a letra que está sublinhada. Então abre-se a tela de cadastramento de usuários e aqui eu tenho listados todos os usuários do meu sistema. Bem, aqui eu posso ordenar os usuários por nome, que é o que está no momento, ordem crescente. Se eu der mais um clique, ele alterna, ele ordena por ordem decrescente, por nome de entrada também e pela função. Tá? No caso só temos uma, então não vai fazer diferença. Eu vou cadastrar um usuário aqui. Ó. Digamos que seja Pedro Silveira. É um nome que me veio à mente aqui agora. O nome de entrada dele tem que ser combinado com ele. Então, se ele é o único Pedro da empresa, pode ser simplesmente Pedro. Tá? Se houver outros Pedros na empresa, ele vai escolher como seria. Por exemplo, poderia ser Pedro S. Ou seja, ele vai usar esse termo, Pedro S, para entrar no Antares. Tá? E a função, digamos que ele seja operador. Existem apenas duas funções no Antares, administrador e operador. Todos os funcionários, de um modo geral, devem ser operadores. Administrador deve ser apenas a pessoa que tem a função de administrar o sistema Antares e mais o gerente da empresa. Vamos clicar em salvar e o usuário está salvo, registro salvo. Está aqui o Pedro Silveira. O sistema já automaticamente atribuiu a ele aquela senha padrão, que é definida no começo para todo mundo, tá certo? Mas digamos que esse Pedro tenha saído de férias, aí quando voltou ele se esqueceu da senha que ele tinha, então ele não poderia nem mesmo entrar naquela tela de troca de senha. Então eu, como administrador, venho aqui, seleciono o usuário, clico neste ícone aqui, onde ele vai restabelecer a senha padrão para o Pedro Silveira. O Antares pede uma confirmação, eu digo que sim, senha redefinida e pronto. Agora o Pedro pode entrar com aquela senha padrão e na entrada ele já pode trocar a sua senha por uma senha que seja melhor para ele, tá certo? As duas funções que existem, administrador e operador, a diferença entre elas é que algumas telas não podem ser acessadas pelo operador. Por exemplo, esta tela de usuário só pode ser acessada por usuários que são administradores. A tela de configurações também só pode ser acessada por usuários que são administradores. Mais uma observação sobre essa tela é o seguinte. Eu vou criar mais um usuário aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, Ana Silva, Ana S, por exemplo. Vou dar a função de administrador para ela. Está aqui. Agora, digamos que eu vejo o seguinte, a Ana saiu da empresa, então eu venho aqui e elimino o registro dela. O Antares sempre como ele faz, ele pede uma confirmação, quando eu digo que sim, registro eliminado. Tá? Agora, vamos dizer que eu me engane, olha, eu estou clicando no meu usuário aqui e eu tente apagar. Aí o Antares vai dizer para mim, você não pode eliminar o seu próprio usuário. Não tem sentido, é óbvio que eu errei essa operação, né? Digamos que eu também queira apagar o administrador. Não, eu vou ser o administrador, não preciso ter administrador. Então eu clico aqui e ele diz, você não pode eliminar o administrador. Então o administrador sempre tem que existir, né? O usuário chamado administrador sempre tem que existir. Então, você não pode eliminar e não pode eliminar o seu próprio usuário também. Tá bem? Essa é a tela de cadastramento de usuários. Obrigado por ter visto esse vídeo.